Livro de Jeremias, capítulo 24. Jeremias 24. Eu tinha necessidade hoje de participar de um culto de oração das antigas. Aquele tempo que difícil de voltar, né? E a responsabilidade de estar nessa tribuna aqui, irmãos, é muito grande. Quando me chamam aqui, eu penso comigo, meu Deus, quantas pessoas, não importa se está lotada ou não, mas as pessoas oraram em suas casas dizendo: Deus, fala comigo, traz uma palavra no meu coração. Então a responsabilidade aqui em cima é muito grande. Então fique em oração que Deus possa nos usar. Fez-me o Senhor ver, e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros, e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe a Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito maus, que não se podiam comer de maus que eram. E disse-me o Senhor: que vês tu, Jeremias? E eu disse: figos, os figos bons, muito bons, e os maus, muito maus, que não se pode comer de maus que são. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como a estes bons figos, assim conhecerei aos de Judá, levado em cativeiro, e que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para o seu bem. Porei os olhos sobre eles para o seu, e os farei voltar a essa terra, e edificá-los-ei, e não os destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei. Meus irmãos, quando nós falamos em cativeiro, eu peço que o Tiquinho me ajude. Cadê o Tiquinho? Tá bom. Quando nós falamos em cativeiro, nós pensamos em cerceamento à liberdade. Quando você vai levado ao cativeiro, você vai perder a sua liberdade. Quando você vai levado para o cativeiro, você pensa assim: puxa vida, vou ficar longe da minha terra, vou perder a intimidade que eu tinha. Quando você pensa assim, vou para o cativeiro, você pensa que você vai perder tudo aquilo que você conquistou. Se alguém, um líder qualquer, tiver um grupo de pessoas que ele quiser mandar alguém para o cativeiro, ele não vai mandar os melhores, ele vai mandar os que dão mais trabalho para ele. Vai para o cativeiro. Mas a palavra de Deus diz: vou levar os bons figos para o cativeiro, para o seu bem. Nós não podemos imaginar um cativeiro bom. É difícil imaginar um cativeiro bom. O irmão cantou aqui agora mesmo: te louvarei, não importa as circunstâncias. Mas no cativeiro é difícil cantar. No cativeiro é difícil louvar. Porque o cativeiro representa quase que uma prisão. O cativeiro representa um lugar onde você está sob vigilância. Isso é um cativeiro. Mas a palavra de Deus diz: eu os levarei para o seu bem. E dentre os figos bons que saíram de Israel, que foram para o cativeiro, nós temos 3 tipos de pessoas. Primeiro, os que fizeram e prosperaram no cativeiro. Vocês acham que os pais de Esther, se soubessem que ela seria a rainha da Média e da Pérsia, eles não iam ficar felizes quando foram para o cativeiro? Eles jamais imaginaram
apesar de terem morrido, mas jamais imaginaram que teria uma filha que seria rainha. E se não fosse o cativeiro, Hadassah, que ficou conhecida como Esther, nunca teria sido rainha. Então muitas vezes Deus te leva no cativeiro e transforma a sua vida no cativeiro. Deus te leva no cativeiro, e no cativeiro você é uma bênção, porque Esther foi uma bênção para toda a sua linhagem. Ela foi uma bênção para toda a nação. Mas jamais os seus familiares sonhariam, quando foram para o cativeiro, que naquela terra nasceria uma mulher que seria tão agraciada por Deus. Porque no cativeiro também Deus te dá frutos, e frutos com abundância. Mas nós temos um segundo grupo, que também foi para o cativeiro, mas teve uma outra intenção, a intenção de ir e voltar embora. Os que voltaram para construir o muro, e os que ficaram ali chorando, mas louvando a Deus ao mesmo tempo. Se não fosse o cativeiro, Deus não seria exaltado na vida de Misael, Ananias e Azarias, conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram para a fornalha no cativeiro, mas o anjo do Senhor entrou junto, e o rei daquele local soube que Deus é o Senhor. Porque o cativeiro revela surpresa quando Deus está conosco. Eles estavam de passagem ali no cativeiro, eles não queriam fincar residência ali, mas no tempo que eles ficavam ali, eles louvavam a Deus, eles cantavam: te louvarei, não importa a circunstância, te exaltarei, somente a ti, Senhor. Se não fosse o cativeiro, Daniel não teria recebido as revelações. Daniel não seria uma bênção na Média e na Pérsia. Nós não teríamos hoje as revelações do livro de Daniel, porque no cativeiro Deus revela a sua palavra. No cativeiro Deus revela a intenção para a sua vida. No cativeiro Deus revela que você não está sozinho. Cativeiro é um lugar difícil. Cativeiro é um lugar triste. Cativeiro, a gente tem muita saudade. Mas no cativeiro havia outro tipo de pessoa, dos filhos bons que foram para lá. Salmo 137 nos diz: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Havia um grupo ali no cativeiro que não cantava, que não orava, que quando estava lá em Jerusalém, dizia que servia ao Senhor, e eram tidos como filhos bons, mas chegaram no cativeiro e penduraram as harpas no salgueiro. Se você está no cativeiro, não pendure a sua harpa, cante. Se você está no cativeiro e aqueles que te perseguiram pede para você cantar, cante e louve o nome do Senhor. E eles diziam: penduramos as nossas harpas, deixamos pendurado nos salgueiros. E as pessoas nos pediam para cantar, mas nós não cantávamos, porque nós não cantamos em outras terras.
mas quando estava em Jerusalém, viviam dizendo: te louvarei, não importa a circunstância. Saiba de uma coisa: se você está no cativeiro, louve, adore, busque a Deus, porque o seu tempo Deus vai fazer todas as suas harpas tocarem, e todos saberão que o Senhor é Deus na sua vida. É difícil louvar no cativeiro. É difícil dar testemunho no cativeiro. Mas o cativeiro é onde Deus nos leva muitas vezes para ser bênção. José foi bênção no cativeiro. Ele foi cativo na casa de Potifar, foi bênção. Ele foi cativo no presídio, foi bênção. Nunca parou de cantar. E na hora certa Deus colocou ele no trono para cantar as grandezas de Deus para todo o Egito. Então cante no cativeiro, louve no cativeiro, adore no cativeiro. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.